Olá, boa noite. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Gladiador Cast. E o convidado de hoje é o nosso evangelista Cleiton da Silva, fazendo junto conosco aí o nosso primeiro podcast, para que nós possamos aí levar ao nosso telespectador, para que nós possamos levar ao nosso ouvinte informações. Trazer coisas novas, trazer coisas ecléticas, para que nós possamos ter vários debates. Então, para isso que estamos aqui, iniciando esse primeiro programa, dando uma boa noite aí ao nosso convidado de hoje, evangelista Cleiton Silva. Boa noite a todos, boa noite, pastor, boa noite, doutor Reis. Para mim é uma satisfação tremenda estar aqui no primeiro podcast da Gladiador Cast. E vamos desenrolar aí um trabalho perfeito aí, para que seja manifestado a glória do Senhor. Boa, Cleito. Boa, Cleito. Cleito, apresenta aí para o nosso telespectador quem é você, aonde você mora, você nasceu aonde, hoje o que você faz no seu dia a dia, né? Qual que é a sua função, para que a gente possa conhecer melhor o nosso entrevistado dessa noite. Perfeito. Meu nome é Cleiton da Silva, sou nascido e criado na cidade de Mauá. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós somos cristãos, somos da Casa Verde Alta, da Assembleia de Deus Casa Verde Alta, e nós trabalhamos aí na área da segurança privada, né? Essa é uma das minhas funções hoje, trabalhar na área da segurança privada. Não deixando para trás, não deixando esquecer que, né, em primeira mão vem a nossa fé em Cristo, sendo nós cristãos, sendo evangelista na casa do Senhor, né? E é isso aí. Eu, particularmente falando, somos aí, como que eu posso dizer? Somos perdido. Da mesma fé. Da mesma fé. Da mesma fé. Importante é nós falarmos assim para o nosso querido ouvinte, né? Você pode fazer tudo. Tem que ser da vontade do Senhor. Para dar certo, para que seja batido o martelo, para que a justiça seja feita na sua vida, na vida de você ouvinte aí, nesse presente momento, na vida de você telespectador, que você tenha uma vida regrada, uma vida onde nós falamos assim, por exemplo, né, que é o tema que nós vamos estar desenvolvendo hoje. As pessoas, muitas das vezes, Cleito, elas são motivadas. Sim. Então, por exemplo, nós estamos aqui motivados hoje, que é o primeiro programa Gladiador Cast, patrocinado pela Escola de Formação de Vigilante Gladiador. Então, quando a pessoa tem que iniciar alguma coisa na vida, ela tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Ela tem que se motivar. É um motivo ela querer atingir o objetivo dela. Só que para que ela possa atingir o objetivo dela, em primeiro lugar, ela tem que estar com Deus. E outra coisa que é importante nós falarmos, ela é ter uma ação. Ela produzir uma ação para que ela possa realizar o sonho dela. Então isso é um fator importante. Então esse primeiro bloco, essa primeira fala nossa, nós vamos estar aqui debatendo um pouquinho sobre o que é das pessoas motivação. Nós vamos pegar um pouquinho aí do depoimento do Cleiton Silva para que ele possa falar um pouquinho sobre a motivação, sobre a vida dele, sobre o que ele é motivado e qual os sonhos dele e o que ele quer fazer nessa vida. Bom, primeiramente, para falar sobre motivação, olhando para mim mesmo, olhando para minha necessidade, falar de motivação. Eu sempre procurei exercer essa função que hoje eu exerço, né? Falando profissionalmente, na área da segurança privada. Então, eu tive, sim, uma grande motivação. Eu tive amigos que trabalharam na área que me incentivaram a trabalhar, a buscar esse interesse. Eu tive essa motivação porque, falando de sonhos, a motivação ela também está relacionada aos sonhos. Se você sonhar, você está motivado. Se você não sonhar, não adianta, você não consegue dar um passo se você não tiver um foco. Motivação, sonho e foco. Nós podemos falar assim, então, ao nosso caro telespectador, nosso caro ouvinte, né? Que nós podemos separar essa palavra em dois blocos, né? Que é o motivo,
que você teve um motivo, só que você teve uma ação para que você pudesse chegar a esse meio. Só que é interessante, nós podemos ampliar muito mais essa forma de falar sobre motivação, porque motivação ela é um sentimento temporário. Por exemplo, para o ser humano comum, quando as coisas estão dando certo, ele está motivado. Sim. Quando as coisas estão indo bem, ele está motivado. Quando os sonhos dele estão sendo realizados, ele está motivado. Então, para tudo isso, há um momento de alegria. Né? Nós podemos falar que a motivação, a pessoa se motiva por um momento de alegria, um momento de euforia. Mas essa motivação e essa euforia, muitas das vezes, Cleiton, ela passa. E aí, a pessoa, ela vive só de motivação, porque muitas das pessoas acabam desistindo, como você falou, dos seus sonhos, porque elas perdem o motivo, elas perdem a direção, elas perdem o caminho. E aí, eu pergunto para você, nessa questão da circunstância, da motivação, o que é que a pessoa deveria fazer para que ela possa permanecer nesse caminho e continuar, ou assim, motivada? O que motiva ela? Ela buscar em si mesmo forças, né? A pessoa, para poder continuar motivada, ela tem que buscar dentro de si. Se ela olhar para dentro de si e falar que é capaz, ela vai para cima. Senão, não adianta. Falo por mim mesmo, que eu tive muitas oportunidades para desistir, mas a minha motivação era sempre buscar o melhor. Então é assim, a pessoa ela não pode desistir. A motivação dela está dentro dela mesmo. Não tem outro caminho. Ela é a própria motivação dela. Se ela se motivar a ir para frente, ela vai para frente. Se não, se a pessoa desistir dos seus próprios sonhos, não existe motivação. O próprio sonho dela vai fazer com que ela dê o seu passo, siga adiante. Falo por mim mesmo, falo pela minha esposa também, que não tinha perspectiva nessa área. Mas quando ela viu, né, que eu consegui, então acendeu dentro dela também o desejo. E no caso dela, a motivação dela fui eu, né? A motivação dela fui eu. E hoje nós estamos com uma família bem estruturada, graças a Deus, aí na área da segurança. Que eu falo mais da área da segurança porque foi uma das nossas maiores motivações. É isso aí. Então, assim, a pessoa tem um sonho, ela tem que colocar esse sonho em prática. Ela tem que ser motivada mesmo não tendo motivo. Então, isso aí é importante da gente falar aqui agora. Exatamente. Mesmo a pessoa não tendo motivo, porque às vezes ela fala assim, não tem motivo nenhum. Ela tem que procurar um motivo, a priori. E de repente, esse sonho dela, essa questão dela chegar a ter um êxito no que ela está se planejando, ela precisa não desistir. Exato. Então você que está nos ouvindo aí agora, não desista dos seus sonhos, não desista de você, não desista dos seus planejamentos. Porque olha, uma coisa importante aqui na Gladiadorcast que nós estamos falando aqui para você agora. Você se planejou, mas vai aparecer milhares de pessoas para fazer com que você fique desmotivado, com que você desista do seu sonho, com que você desista dos seus planos, com que você saia do caminho. Muitas das vezes, as pessoas, elas vão dizer para você assim, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, mas você não tem que ouvir a voz das pessoas, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir o seu planejamento, você tem que verificar as condições que você tem e, como diz o Mário Cortella, né? Mesmo não tendo as melhores condições, faça. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, a motivação, ela até pode ser, Cleito, um sentimento que é um sentimento temporário. Sim. Mas a gente tem que se abastecer a todo preço e a todo momento com muita força. Como você falou, essa força vai fazer com que nós busquemos no nosso interior, no nosso psicológico, no nosso eu, né? Sim, verdade. A real condição de que nós possamos realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Exatamente. E outra coisa muito interessante que o senhor falou aí agora é que nós não devemos nos apegar na opinião dos outros. Porque é bem verdade que já chegaram em mim falando assim, Cleiton, não vai dar certo, não adianta você tentar que não vai conseguir. Você não tem capacidade para ser quem você quer ser. E no caso da área da segurança privada, vamos lá.
é um sonho. Hoje eu tô com 43 anos de idade, mas desde os meus 18 anos que eu sonho em trabalhar na área da segurança. E de lá para cá, tem 5 anos que eu me formei como vigilante. Mas dentro desse inteirinho de tempo, já apareceram pessoas dizendo que não era para mim, essa vida não era para o Cleiton. E hoje, graças a Deus, eu sou muito bem sucedido. Estou aí me aprimorando a cada dia mais, passando por dificuldades que todo mundo passa, mas estamos aí, estamos bem estruturados na profissão, estamos bem estruturados na fé e no foco. A alegria do Senhor é a nossa força. Tenha certeza que quem te motiva é a força do Senhor. Exato. Mas nós podemos falar aqui, ampliando um pouquinho mais essa conversa nossa aqui, né? Que muitas das vezes a gente pode ouvir essas pessoas sim. Você que está aí nos ouvindo, ouça essas pessoas, mas usa essa negatividade, né, das pessoas como um combustível para que você possa ir adiante, para que você possa ir para frente, para que você possa caminhar, para que você não desista dos seus sonhos. Então a motivação é isso, né? A gente está motivado, motivo que é o que eu quero, o que eu preciso, e ação. Se eu não me mexer, nada vai acontecer, né? Se nada muda, nada mudará. Se eu não me mexer, nada vai acontecer na minha vida. Então você se mexeu, né? Usar a negatividade, né, das pessoas como um degrau para você poder subir. Foi o que eu fiz. Usei toda a negatividade que eles lançaram contra mim, para cima de mim, para cima da minha família, e hoje, graças a Deus, sou bem estruturado. Profissionalmente, espiritualmente, graças a Deus, a minha família também é muito bem estruturada, está bem estruturada, graças a Deus, e o nome do Senhor sendo glorificado, sem desistir do nosso foco e da nossa fé. Quando falta o motivo, né, a gente tem que procurar um motivo. Sim. Que a gente tem, como o convidado, como o evangelista Cleiton Silva falou, a gente tem que procurar um motivo. Motivo para a gente, por exemplo, estudar, para a gente, por exemplo, escolher um curso, para a gente, por exemplo, ter um sonho de comprar uma casa própria, ter seu próprio carro. Você tem que se motivar para tudo, né? Às vezes, nós temos algumas coisas que aparecem como obstáculo nas nossas vidas, né? Exato. E todos os obstáculos são para que nós possamos nos fortalecer. Então você aí que está nos ouvindo agora, toda essa dificuldade que você está passando, uma hora ela vai passar. É só passageiro só, tá? Você vai se fortalecer com as dificuldades e com os obstáculos que você está tendo. Porque todos nós temos obstáculos na vida. Sim. Então o que nós precisamos também, Cleito, é nos superarmos. E a palavra superação faz com que nós tenhamos um algo a mais na nossa vida, com que nós possamos dar um passo a mais, chegar a um algo a mais e chegar a níveis de onde as pessoas disseram, isso não é para você, exato, isso você não vai chegar. Então, nossa continuidade aqui é falar, às vezes a gente não tem motivo, às vezes as coisas estão difíceis, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente não consegue realizar o que nós queremos, e aí a gente tem que se reinventar e temos que nos superar. Como que o Cleiton Silva, na dificuldade, ele se supera? Então, é assim, é interessante, né, que quando as pessoas falam não vai dar certo, você usa isso aí no sentido oposto. Falou que não vai dar certo, tá bom, não vai dar certo? Não vai dar certo para você, porque para mim vai para cima. Acredite nos seus sonhos. Porque um dia eu acreditei no meu sonho e hoje eu estou aqui, graças a Deus, perto de um amigo, né, de um grande mestre que está aqui comigo, o Dr. Reis, que não vai me deixar mentir, que quando eu cheguei lá na Gladiador, eu cheguei todo quietinho, murcho, mas com o tempo a gente foi aprendendo a se desenvolver, né? E graças a Deus hoje nós temos aí uma mente mais tranquila, mais aberta para poder trabalhar e exercer a nossa motivação. Falou que não vai dar certo? Usa isso a seu favor. Foi ganhando casco, né? Fui ganhando força, ganhando força. E graças a Deus, todas as pessoas que falaram que não ia dar certo, infelizmente para eles não deram mesmo, porque para mim deu, né?
para mim deu. Se para mim deu, para você também vai dar. Falando isso, Cleito, as pessoas, eu acho que muitas das vezes as pessoas, elas se auto-negativam. Muitas das vezes, elas colocam ponto, como diz numa matéria chamada Relações Humanas, né? Que elas se desmotivam e elas criam uma barreira e até causam uma inibição na vida delas. Essa inibição é bloqueio, como nós falamos anteriormente aí, pela fala de algumas pessoas. Então, a gente tá falando aqui, mas é uma coisa séria, né? Que a gente tá aqui na Gladiador Cast, né? A gente tem o propósito aí nesse novo plano, nesse novo podcast, trazer pessoas, por exemplo, como psicólogos, né? Que é interessante, porque estuda comportamento, estuda a forma da pessoa lidar com outras pessoas. E às vezes tem pessoas que são realmente bloqueadas, porque elas até sonham, como nós falamos aí. Elas até têm motivo, mas elas não conseguem agir. Então, o mais dificultoso para essas pessoas é que elas têm o que fazer. Elas têm bagagem, elas têm desejo, mas aquilo fica tudo... Às vezes não fica nem no papel. Acaba se bloqueando por si própria, né? Se bloqueiam por si próprias, né? Então, por deixar as pessoas ditarem o que elas podem ser ou não podem ser. A pessoa acaba se bloqueando por conta disso, sabendo ela que tudo é possível. Ela tudo pode. O que você poderia falar aí, olhando você na câmera aí, o que você poderia falar pro nosso acompanhante lá do nosso canal, da Gladiador Cast, pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte, para você trazer uma palavra para que você possa tocar nessa pessoa. Porque é interessante isso aqui. Isso aqui é um canal de comunicação de suma importância, onde a gente pode chegar dentro da casa das pessoas, dentro do local de trabalho, ou às vezes, muitas das vezes, a pessoa tá lá no coletivo, tá lá na condução, e de repente ela abre o celular dela e ela acompanha aí essa programação nossa e tá vendo você levar aí uma mensagem, levar aí uma informação, levar aí uma forma dela passar, né, a ter esse fortalecimento, né, melhorar a sua motivação, superar as dificuldades da vida, porque olha, cada um que tá nos vendo agora, que tá nos ouvindo, você tem que se superar. As coisas não são difíceis só para você. As coisas são difíceis para várias pessoas. Exato. Mas você precisa superar todas essas dificuldades que você tem, tá? Então, agora a gente vai pedir aí pro nosso convidado especial aí, do primeiro programa do Gladiador Cast, para que ele possa deixar aí uma mensagem para você, para que você entenda que você é importante. Você tem que se colocar importante. Você tem que olhar no espelho e dizer, eu posso. Eu consigo, né? É até bacana a gente falar isso, porque eu vou lembrar o filme do Professor Aloprado, né? E aqui a gente descontrai também. Uhum. Professor Aloprado. Você olhar para o espelho e dizer, sim, eu posso. E principalmente naquele que me fortalece. Exato. Isso vai fazer toda a diferença daquelas pessoas que às vezes, como você disse muito bem, se auto-bloqueiam, né? Elas se auto-deflagram, elas se auto-sabotam. Sabotam a elas mesmas. Por acreditar que o que disseram para ela é verdadeiro. Sabendo ela que a verdade está dentro dela, né? Ela tudo pode, se ela acreditar. A pessoa, quando ela acredita em si mesma, ela vai muito além do que ela mesmo imagina. Eu costumo dizer o seguinte, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Aonde você sonhar, é ali onde você pode chegar. Então sonhe. O seu objetivo é crescer profissionalmente, vai para cima, sonhe, mas vai sonhando e sonhe alto, porque você pode. E você é filho daquele que pode realizar sonhos. Então, não existe barreiras que possa te travar, não existe barreiras que possa te bloquear, porque tudo que você colocar no seu coração e colocando em prática, você vai longe. Vai longe. Eu falo por mim mesmo, porque quem era o Cleito há 10 anos atrás?
Pode soltar? O Cleiton, há 10 anos atrás, era um cara totalmente desmotivado, sem perspectiva nenhuma de vida. Aonde entrava, os outros já se esquivava, porque ficava com medo do Cleiton subtrair alguma coisa. Mas graças a Deus, um dia alguém olhou para mim e falou assim: olha, Deus tem uma nova vida para te dar. E eu, sem perspectiva nenhuma de vida, fiquei pensando comigo, que nova vida seria essa? Aí eu fui atrás de saber que nova vida era essa. E graças a Deus eu descobri que a nova vida que ele tinha para mim era o melhor dessa terra. Você pode falar pra gente, Cleiton, assim, você teve dificuldades. Muitas. Você passou por desafios na sua vida. Nós podemos até dizer aqui, né, que houve levantes. Bastante. Vício. Muitos. Desvio, né? Desvio da mente. Porque, como nós estamos falando aqui agora, é importante a gente falar esse depoimento, porque a gente está motivando as pessoas. Mas lá atrás, você teve uma dificuldade, uma desmotivação. E algo fez com que você mudasse. Sim, o poder da palavra. É o poder da palavra. Quando alguém fala para você que não vai dar certo e você acreditar, realmente não vai dar mesmo, porque você acreditou naquela palavra. Agora, quando alguém olha para você e fala, Deus tem o melhor dessa terra para você e você acreditar, você vai longe. Falo por mim mesmo, porque onde eu estava e aonde eu cheguei, né, se fosse por mim mesmo, eu não chegaria. Se fosse pelo Cleiton, desmotivado de lá de trás, não chegaria. Mas hoje, graças a Deus, graças à palavra que me fora lançada, que Deus tinha uma nova vida para me dar, e eu mesmo desmotivado, eu ainda dei um voto de crédito para essa palavra, e graças a Deus eu tive vida, e vida com abundância. Essa bacana. Era a vida que Deus tinha para mim. Você vê que bacana a gente ouvir isso, né? Do nosso convidado hoje aí, né? A gente tem muito a falar relacionado também quando a gente fala de sentimentos, né? Sim. Porque a gente tem sentimentos, tem altos e baixos, é montanha-russa, é altos e baixos, a coisa uma hora acontece, vai pro lado certo, outra hora você tem alguns espinhos, alguns obstáculos. Então nós temos aí vários tipos de sentimentos, né? Nós temos ansiedade, temos medo, nós temos alegria, nós temos tristezas, nós temos vários sentimentos. Todos nós, Cleiton, passamos por todos esses sentimentos. O que é interessante nós falarmos aí, aqui na Gladiador Cast, né? Que é patrocinada pela Escola Gladiador, é dizer para quem está nos vendo agora, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que você tem o sentimento. Sim. Não é ruim você ter o sentimento. Você tem que dominar o sentimento. Exatamente. O domínio do sentimento parte de você. Se você não pode deixar, é que o sentimento te domine. Quem tem que dominar o sentimento é você. Exatamente. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba ficando o quê? Bloqueado por si mesmo. Esse bloqueado por si mesmo, essa inibição, essa questão da pessoa ter algum tipo de bloqueio. Esse bloqueio ele pode vir, Cleiton. Legal a gente fazer uma explanação e aprofundar, porque esse bloqueio ele pode vir de um professor na escola, e acontece muito, de um familiar dentro de casa, exatamente. E aí muitas das vezes pessoas que eram para estar motivando você, que era para estar junto com você, às vezes são essas pessoas que te desmotivam. Muitas das vezes, em muitas famílias, né? Não estou dizendo todas, e não estou nem generalizando aqui, mas acontece de muitas das vezes o sonho, muitas das vezes de um pai, o sonho da mãe, o sonho das famílias é diferente do sonho da pessoa. Exato. Então, às vezes a pessoa se frustra, que é um sentimento, né? Ela fica frustrada por uma escolha, por exemplo, de alguém ao seu redor e acaba se frustrando pro resto da vida como um adolescente, como um adulto e acaba vindo no final da vida e não realizando seus sonhos, não batalhando, porque ela ficou bloqueada, não só perante a sociedade, mas ela ficou perante a vida dela toda. Exatamente. Nós temos que entender que a vida ela tem os seus altos e baixos. É que nem a batida do coração. Quando a gente está lá no médico, a gente vai fazer um exame do coração, que coloca aquele aparelho, o que aparece na tela, aquele sinalzinho subindo, descendo, sobe, desce. Assim a vida é assim também. Assim é a vida.
Porque se for tudo no retinho, pode ter certeza. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Não tem uma margem para subir nem para descer. Simplesmente ali acabou. Então é assim, a vida do ser humano, ela vai ter seus altos e baixos. Mas cabe a nós acreditarmos que, mesmo que a gente esteja na maré baixa, né, vai chegar a maré alta. A gente vai subir. Ninguém vai só subir e também ninguém vai só descer. Ninguém vai só descer. Então é assim, nós temos que entender. Quando nós entendermos esse detalhe da vida, a gente não vai mais ser pego de surpresa por uma palavra mal frustrada, né, por um sentimento frustrado. A gente não vai se bloquear por uma palavra lançada, né, de uma forma negativa. Então é assim, nós precisamos entender os altos e baixos da vida agora, né? Quando nós entendemos isso, aí a gente começa a decolar da forma correta, que foi o que aconteceu comigo. E não é fácil, né? Não. É aí que a gente falou aqui agora, né? Que é importante isso. Foi bacana que você falou sobre o desenho da batida do coração, né? A gente nunca vai estar muito pro alto e nem muito pro baixo. Então, você que agora tá nos vendo, tá nos ouvindo, tá nos acompanhando, você acha que você tá no baixo, não acha? Vou detalhar mais ainda, porque é uma palavra que a gente ouve muito aí, ô Cleito. As pessoas dizendo assim, poxa vida, eu tô no fundo do poço. Eu tô com tanta dificuldade que eu não consigo me movimentar, eu não consigo sair desse lugar. O que eu faço? Amigo, olha bem pra mim aqui no olho, na câmera. Se você tá no fundo do poço, olha pra cima. Olha pro autor e consumador da fé. Exato. É aí que você vai ter o resultado da sua vida. Então, se você tá no fundo do poço, coloca seus dedinhos, a mãozinha lá nos tijolinhos e vamos subir. Porque se você tá embaixo, descer, você não vai descer mais não. Daí desta posição que você tá, dessa dificuldade, dessa circunstância, dessa situação, a tendência é só subir. É como o Cleito falou, a gente não vai ficar o tempo todo só embaixo e nem o tempo todo só em cima. Você também, que tem que estar atento nas suas atitudes, no seu comportamento, porque nem sempre a coisa flui do jeito que a gente quer. A gente nunca vai estar só em cima. E é do homem cair. Sim. Né? É do homem cair. É bíblico, né? O cair é do homem e levantar é de Deus. É só não desistir. É só não desistir. O interessante que o senhor falou agora do fundo do poço, eu também costumo usar uma analogia até minha mesmo, né? Que assim, se você se encontra no fundo do poço, usa o fundo do poço para se impulsionar e subir, porque para descer você não tem mais para onde descer, né? Você já está seguro no fundo, já está com o pé bem, na base ali, tá na base, bem firme no fundo. É. Então começa a subir. Não tem para onde descer mais, agora começa a subir. Eu pego essa analogia na passagem de José, quando ele foi jogado na cisterna, né? Então a história vai dizer que ele caiu e o buraco era fundo. Ele não tinha mais para onde descer. O que ele ficou fazendo? Ele tentou subir, né? Mas aí a gente vai encontrar uma frustração na história. Mas tudo faz parte de um plano de Deus. Se você está lá no fundo do poço, não tem problema não, é plano de Deus. Né? Uma hora você vai sair de lá. Não importa para onde você vá, né? Mas vai sair. Do fundo do poço não é teu lugar. Nós ainda vamos fazer uma outra analogia, Cleito, relacionada às paredes do poço, tá? Porque se a pessoa se blindar, principalmente na fé, se blindar das pessoas que estão ao seu redor, ela vai subir como se ela não estivesse nem sentindo. Às vezes ela não está nem encostando nas paredes e ela está subindo. Exatamente. Porque ela está usando aquela estrutura do poço para dar um bloqueio ali para ela, né? Para ela ter uma redoma, para ela ter uma proteção. Então, muitas das vezes você tem que se motivar, você tem que se superar e você tem que achar uma redoma na sua vida. Que essa redoma é que vai fazer com que você possa alcançar o inimaginável, o incansável, o imprescindível. A dificuldade vai ter para todos. Sim. Mas a gente vai chegar na vitória. Se não tiver dificuldade, não tem motivo para você lutar, né? Eu costumo dizer dessa forma: se não tiver a dificuldade, se não tiver a prova, não tem motivo para você lutar
E também não tem motivo para você dizer que venceu. Então tem que ter a prova. A prova faz parte da nossa vida. O interessante é que quando a gente olha para nós, olha para o nosso passado, a gente vê tanta luta, né? Quantas lutas nós já passamos para chegar até onde chegamos. Falar assim, não foi fácil. Realmente não foi fácil. Mas você aprendeu. Aprendeu com os erros, aprendeu com a luta, aprendeu com a dificuldade, aprendeu com a fome que passou lá atrás. Aprendeu, né? Tenho certeza que quem viveu o que nós vivemos lá no passado, né? Hoje está aqui numa estrutura surreal. E do que adianta, né? Um vencedor sem suas guerras para ganhar. Você já viu um soldado que fala assim, eu sou soldado, mas não fui pra guerra? Ele tem que estar guerreando, exatamente, né? Então, a gladiador, esse nome é sugestivo, né? Quem não é gladiador? Quem Todo não mundo. gladia? Todos Quem nós não somos, luta, né? Então, é um nome mais que sugestivo, o Gladiador Cast. Porque o gladiador é assim, ele é um batalhador, ele é um lutador, ele vai pro campo minado, ele vai pro campo da dificuldade, ele vai pro campo dos bloqueios, e aí ele tem que vencer, né? Verdade. Cleito, a gente vai deixar aqui até falar isso aqui, porque eu gosto de falar muito isso quando eu tô em aula e ministrando aula pros meus alunos, que eu digo, eu gostaria, Cleito, de ser um boleto. Porque o boleto chega em casa e sempre vence. O boleto vai vencer. Então você tem que ter essa espiritualidade de vencedor. Né? Sempre. A palavra diz isso, né? Ao vencedor, o galardão, né? Ele vai ter um galardão, mas ele tem que ser vencedor. Você tem que ser vencedor aqui, e ao você que tem vencer, que ser vencedor, né? Em qualquer lugar que você esteja. Você tá aí na escola, você tem que ser vencedor. Você tá aí no local de trabalho, você tem que ser vencedor. Você tá aí na sua casa, você tem que ser vencedor. Você tem que ser vencedor em tudo que você vai fazer. Sua mente tem que ser de vencedora, os seus passos tem que ser de vencedor, o seu comportamento tem que ser de vencedor, sua atitude tem que ser de vencedora, porque tudo isso vai gerar uma consequência de vencer. Quando não dá pra você vencer, porque não dá pra gente ganhar todas, você já tá estruturado. Isso é importante a gente falar, estruturado e preparado. Né? Exato. Preparado, programado, pronto pra batalha, pronto pra luta e pronto pra guerra. E quando vier a luta, a gente entende que essa luta vai ser mais uma para ser vencida. E que será vencida, né? Porque assim, a gente entra numa batalha já sabendo que a gente vai vencer. Por que a gente entra numa batalha sabendo que já vai vencer? Porque a gente serve o general dos generais. A gente serve aquele que não perde. Nunca perdeu uma batalha. Não dorme. Não dorme. Ele não tosqueneja. Então é assim, se eu, como servo daquele que não dorme, como servo daquele que é o general dos generais, senhor dos senhores, rei dos reis, então eu já sei que eu não vou perder. Então é assim, se você tá com dificuldade, saiba, é servo, vai vencer. Eu não conheço aquele que serve a Deus, que entrou numa guerra, não entrou numa batalha e saiu dela frustrado. Eu não conheço. Se eu for olhar na Bíblia, eu vou ver bastante gente chorão. Chorou bastante. Mas no final saiu todos vencedores. E assim somos nós. Porque o Deus que agiu lá, age nos dias de hoje. E tem que ser persistente, né? Sempre. Persistir, jamais desistir, né? Ser resiliente, porque as coisas são difíceis para todos. Nós estamos falando aqui muito hoje de motivação, superação, dificuldade, né? Só que a gente não pode desistir. Desistir jamais. Retroceder nunca. Render-se jamais. A gente é guerreiro, né? Guerreiro verdadeiro. Inclusive, eu mesmo, praticamente, quando eu falo com um, com o outro, eu sempre dou um bom dia, boa tarde, boa noite pra pessoa, às vezes nas redes sociais, e eu coloco a palavra guerreiro. Porque já é de mim isso há muitos anos. De chamar a pessoa de guerreiro para que a pessoa se sinta um soldado e se sinta uma pessoa vencedora. Exato. E que você seja vencedor, você que está nos ouvindo aí, você que seja vencedor. Seja vencedor na sua vida. Não se importe com as pessoas. Não se importe com o que diga as pessoas ao seu respeito. Você é que tem que ter a sua opinião e você é que tem que seguir o seu caminho. Que é o caminho, quem vai trilhar e quem vai traçar é você. Porque se você deixar outras pessoas, as outras pessoas, elas vão querer
trilhar e vão querer traçar um caminho distinto na sua vida. Mas se você não permitir, você vai ser mais do que vencedor. Então isso é importante a gente falar, né? Ser mais do que vencedor. Não só vencedor, mas ser mais do que vencedor. Exatamente. E a gente tem que pegar e seguir exemplos, né? Como cristãos, seguimos exemplos bíblicos, né? A gente tem que olhar para os nossos pais da fé e saber que eles também foram muito mais do que vencedores, mas, com detalhe, todos eles sofreram. Sofreram, mas venceram. E assim somos nós. Sofremos, mas vencemos. Porque Deus, ele sempre vai te posicionar como um soldado vencedor. Sempre. E obstáculo nós vamos ter, né? Não vai faltar. Dificuldade nós vamos ter, né? Você falou até aí, fez um comentário bacana, né? A gente lembra de algumas partes aí, principalmente em época de infância, e a gente não entendia muito, mas para criança na época era tudo alegria, tudo felicidade. Aí você vai abrir a geladeira, aí na sua casa você tá abrindo a geladeira, aí de repente você não vê nada aí. Agradece, você tá tendo força para levantar e abrir a geladeira, e daqui a pouquinho sua geladeira vai estar cheia. Essa dificuldade que você tá passando, que nós falamos no fundo do poço, daqui a pouquinho você vai passar por isso. Esse desemprego que você está passando nesse presente momento, esse desemprego vai passar. Essa enfermidade que você está passando aí, que não é fácil, né? Você passar por uma enfermidade, você passar por uma condição de a sua vida estar em risco, não é fácil. Essa enfermidade também vai passar. Então, tudo é passageiro nessa vida. Mas você precisa ser positivo. Você precisa olhar para você, olhar para o seu espelho e dizer assim: isso não é meu, isso não é comigo. A coisa ruim eu tiro fora, a coisa ruim eu repreendo e a coisa boa eu acolho para minha vida. Mesmo que não seja boa para as pessoas, elas têm que ser boas para mim. Então eu tenho que fazer com que eu me fortaleça, né, a cada presente momento. Mesmo eu quero estudar, não estou conseguindo estudar, mas vai ter uma oportunidade de se estudar, vai ter uma oportunidade de você fazer aquele curso para que você possa realizar o seu sonho e trabalhar naquele local que você deseja, que tanto almeja você trabalhar. E vai acontecer as coisas de você conseguir os seus bens materiais, comprar sua casa, comprar seu carro, né? Ter o seu dinheirinho para as viagens. Sim. É importante isso, a gente falar isso, Cleiton, porque o gladiador ele vai ter as dificuldades. Ele vai lutar, ele vai batalhar, mas ele vai vencer. Sim. O importante da gente falar aqui na Gladiador Cast é que ele vai vencer, é que ele vai chegar ao louro da vitória. Exatamente, ele tem que analisar quem ele era e quem ele se tornou, porque ele se autossuperou. A gente falando aqui no começo desse podcast, a gente está falando muito sobre motivação e superação. E a superação nada mais é do que a pessoa olhar para dentro de si e falar que ele foi uma pessoa de baixo nível, que é a realidade é bem essa, mas que ele se autossuperou e hoje ele não é mais aquela pessoa de baixo nível que ele era antigamente. Hoje não, hoje ele tem uma postura, hoje ele tem um patamar, ele está num patamar diferente, está num patamar elevado, porque ele se autossuperou, ele usou a sua própria motivação para poder chegar onde chegou. E é assim que a gente tem que agir, usando a fé, não esquecendo do poder da fé, né? Se autossuperando todo dia, porque todo dia a gente se autossupera. A gente vai crescendo a cada dia. E é assim que funciona. É isso, Cleiton, é isso. É um dia por vez, né? Um dia após o outro. Aí ninguém sobe escada de 5, 6 degraus. A não ser que você for correr, pular, mas na vida nossa é um degrau após o outro, né? Eu lembro um pouquinho da minha mãe falando, é um passo de cada vez. Exatamente. Não queira dar o passo maior do que sua perna, porque aí você acaba saindo fora do foco, saindo fora do caminho e deixa com que as coisas fluam naturalmente, com que você faça o que deve ser feito, né? A gente não tem que fazer o que a gente quer.
muitas das vezes. A gente tem que fazer o que é necessário para que o que a gente quer dê certo. Exatamente. Isso vai fazer a diferença. Não adianta. Aí a pessoa fala assim, faz assim, faz assado. Aí você fala assim, poxa, eu acho legal fazer isso. E é legal a gente falar, é legal fazer isso, mas isso vai dar resultado? Então a gente não tem que fazer, primeiramente, o que a gente acha que vai dar certo. A gente tem que fazer dar certo. A gente não pega, por exemplo, aí nós estamos falando muito aqui de superação, de motivação, de vencer, de passar por obstáculos. Você tem um sonho e às vezes você fala assim, quando que eu vou realizar esse sonho? Então você tem que dar o primeiro passo. Exato. As pessoas, muitas das vezes, faltam a iniciativa, faltam a ação, faltam prosseguir com este primeiro passo. Exato. Que é o primeiro passo que vai fazer com que nós tenhamos a nossa condição de alcançarmos esse objetivo. Exatamente. Então, nós não podemos pular etapa. Todo aquele que tenta pular uma etapa da sua vida para poder se dar bem lá na frente vai dar errado. Vai dar errado. Eu tiro por vista assim um médico. O médico, para ele chegar a ser um cirurgião, ele não pode chegar lá na faculdade e falar, eu vou fazer a faculdade de cirurgião, né? Mas você já sabe, você já é médico? Não, não sou médico, mas eu quero fazer a faculdade de cirurgião. Mas não pode pular a etapa, porque se ele pular a etapa, vai dar errado lá na frente. Quem é que vai confiar de deitar na mesa da cirurgia daquele cirurgião? Não dá, né? Não tem como. Não dá. Né? Eu costumo dizer assim, uma pessoa, para o médico fazer uma cirurgia num filho meu, por exemplo, quantas doses de bebida ele teria que beber para ficar tranquilo? Né? Ele não pode pular etapa, porque se ele pular uma etapa da coisa, vai dar errado. Então, assim, eu usei a bebida, no caso, como uma analogia de pular etapa. Porque se ele for direto ali ao ponto, ele vai matar um facinho. Então, assim, toda vez que a gente pula uma etapa da nossa vida para se dar bem, dá errado. Então, quando a gente segue o roteiro, é mais demorado, mas é mais prazeroso. Porque a probabilidade do êxito é muito maior. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Com certeza. E a gente, para chegar nessa vitória, tem que ir caminhando, muitas das vezes, desgasta o solado, desgasta o calçado, desgasta as vestes, transpira. Não é fácil. Você conquistar não é fácil. Não é da noite pro dia. Verdade. Igual o Cleito tá falando aqui, tem um passo a passo. Tem um roteiro a ser seguido. Você não pode pular etapa, porque isso vai fazer com que você, às vezes, em vez de dar 2 passos para frente, você vai dar 3 para trás. Exatamente. E aí vai começar do zero de novo. Então, tem que ter o planejamento de tudo que você vai fazer. É isso, e nunca chega no seu objetivo, né? Toda vez que tenta pular uma etapa, nunca vai chegar no seu objetivo, porque você sempre vai encontrar um caminho dificultoso, então vai voltar para trás. Então, quando segue o passo a passo, né? Chega no seu objetivo, demorado, mas chega com êxito. Mas vai chegar com experiência, vai chegar sabendo o que fazer, como fazer. Vou usar o senhor como um exemplo agora. O senhor, para chegar na posição que chegou hoje, foi fácil? Não foi. Luta, né? Para ter tudo o que o senhor tem, pulou etapa? Nenhuma. Então, isso aí é um grande exemplo. Eu uso como um exemplo para mim. Um exemplo bacana da gente falar aqui, foi legal que você... Agora você virou entrevistador, eu virei entrevistado. Mas assim, mas foi bacana você dar essa inversão, porque a mãe sempre falava assim, não segue isso, não faz isso, vai estudar, tenta ir por esse caminho. Mas mãe, o caminho é mais longo. Mas quando o pai e a mãe falam, é vitória na certa. Se a gente aqui pegar as pessoas que estão agora nos assistindo, nos ouvindo e falar assim, olha, já pensou se você tivesse ouvido os conselhos do pai e da mãe? Estaria diferente. Mas a grande maioria não segue. Pode ter certeza disso que eu tô falando pra você. Mas é verdade. Isso aí é um roteiro da vida, né? É a etapa que você falou. É uma etapa que nós poderíamos, né, pular, burlar, falar assim, não, eu tenho que ouvir meu pai e minha mãe, vai dar tudo certo. Mas às vezes as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos trazem positividade,
a gente acaba não ouvindo. Exato. A gente acaba ouvindo pessoas que nos trazem negatividade. Por isso que muitas das vezes a gente anda igual caranguejo, de lado. De lado e acaba sempre se frustrando no caminho, porque não deu ouvido à pessoa certa. Não deu ouvido à pessoa certa. Então a gente tem que ter o ouvido aberto, né? Exato. Inclinado para as coisas boas, inclinado para as coisas certas. E quando ouvir uma palavra de motivação, busque mais motivação para ela, né? Quando você ouvir falar assim, ó, vai que vai dar certo, faz dar certo, vai dar certo. Essa é a palavra correta de hoje. Eu vou pegar até uma deixa sua aí, né? Não é se vai dar certo, faz dar certo, né? Faz dar certo, porque às vezes a coisa tá tão tortuosa e você fala assim, tá torto, mas esse é o caminho, porque daqui a pouco ela vai ficar reta, né? Vai endireitar. Vai endireitar. É endireitando os caminhos tortuosos, né? E abrindo, quebrando as portas de ferro, né? Quebrando as portas de bronze e fazendo com que haja aí uma liberação das bênçãos na vida da pessoa, né? De Deus. Bênção é bom as bênçãos. As bênçãos, todos nós queremos as bênçãos. Todos nós queremos vitória. Todos nós queremos prosperar. E muitas das vezes, quando a gente fala essa palavra, que a gente tá falando aqui, superação, motivação, fé, as pessoas falam assim, pô, prosperar é só ganhar dinheiro. Não é. Não. O prosperar... Tá muito além de ganhar dinheiro. Ele tá muito além de ganhar dinheiro. Nós estamos prósperos aqui hoje. Graças a Deus. Nós estamos prósperos aqui hoje, né? Nós estamos você tá bem de saúde, você tá bem com a família, você tá bem com as pessoas, você tá bem espiritualmente, você tá bem, né? Profissionalmente, tudo. A parte profissional, o seu físico, psico, a parte do seu espiritual, tudo isso é um conjunto de meios que vai fazer com que nós possamos chegar a ser prósperos. Isso é prosperidade. Às vezes a pessoa, Cleito, eu vou deixar você falar aí, mas às vezes as pessoas, ela tem dinheiro no bolso e acha que o dinheiro vai trazer felicidade para ela. E quantas pessoas que a gente conhece que tem o dinheiro, mas não tem a felicidade? Porque dinheiro, na verdade, ele não traz felicidade, né? Ele é um complemento. As pessoas dizem assim, que manda buscar, né? Mas assim, manda buscar o quê? Se você estiver enfermo, no momento de leito, o dinheiro vai buscar, vai fazer com que você se recupere? Não compra a saúde de volta. Não compra saúde. Então, assim, o dinheiro, ele complementa a sua felicidade, mas a sua felicidade não está no dinheiro. Não está no dinheiro. Está nos seus atos, nas suas atitudes, né? Na pessoa em quem você é, em quem você se tornou, né? A felicidade é isso daí. A felicidade está em Cristo, né? Porque quando a gente fala, eu sou feliz, você está com Cristo? Não estou. Então você não está feliz. Porque a felicidade de Cristo, ela é eterna, né? Então quando a gente fala que está feliz, a primeira pergunta é se está em Cristo. Porque ele é a própria felicidade. E outra questão muito importante, a prosperidade, ela vai muito, 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 muito mais além do que a gente possa imaginar. Eu estive conversando esses dias, até interessante, que estava até mesmo falando sobre esse tema mesmo, sobre a prosperidade. Prosperidade, para mim, no meu ver, está dentro de você, dentro de mim, dentro de você que está nos assistindo. Porque se você acha que a felicidade está no seu dinheiro, não está. Se você acha que a felicidade está no seu carro, não está. A felicidade está em Jesus, que está dentro de você. Haja vista que um dia ele falou assim, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a própria felicidade. Nós podemos estender mais um pouquinho, né? Porque na verdade, assim, a gente falou da compra da saúde. O dinheiro te compra paz. E muitas das vezes a pessoa ela é conturbada, perturbada, ela tem condições, mas ela não tem uma vida regrada, uma vida alegre, igual você falou, uma vida feliz, né? Ela não posso dizer que essa pessoa é próspera. Ela olha para tudo que ela tem, muitas das vezes tem bens materiais, muitas das vezes tem carrões, mansões, iates, né? Tem helicóptero, tô quase falando igual o Pica-Pau aqui, né? Mais ou menos isso. Mas o que acontece aí? A pessoa tem as condições, mas ela não é feliz. Ela é refém. O interior dela, ela tem algum bloqueio. Sim. Ela é
presa à sua natureza. Esse é o problema. Quando a pessoa é presa à própria natureza. Exatamente. Ela se torna refém da sua própria riqueza e se torna uma pessoa infeliz. Porque o dinheiro, se você não souber usar ele, ele te deixa uma pessoa infeliz. E aí, baseado nisso, a gente tem muitos exemplos por aí afora, porque o dinheiro não conseguiu comprar saúde, não conseguiu comprar felicidade. Quantos homens bem-sucedidos financeiramente tirando a sua própria vida? Quantos, né? Quantos? E não são poucos, não. A São gente tá muitos. falando aqui numa grandeza assim. Não estamos falando de um país, nós estamos falando do mundo. De um mundo. Quantas pessoas, né, que tiram a própria vida e você olha e diz, poxa, mas era um ator, poxa, mas era dono de empresa, poxa, mas era milionário, bilionário, Então. Mas na parte interna dele, ele estava vazio. É verdade. Ele tinha um vazio, né? Então, tinha um buraco dentro dele que era incompletável. Aquilo ali não dava para completar. É onde a pessoa acha que tem a prosperidade e não tem. Acha que é uma pessoa próspera e não tem. Não é. Porque a pessoa vai falar, poxa, mas eu tenho dinheiro. A gente tem esse exemplo, a gente tem na Bíblia, pastor. A gente tem na Bíblia. O jovem rico, né? Ele chega em Jesus e pergunta assim, o que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? O que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Aí o senhor vai e passa os requisitos, né? Mas o senhor, eu já faço tudo isso, eu amo o meu próximo, né? Eu faço bem às pessoas, né? Então vende tudo o que você tem. Dê aos pobres. Aí o coração dele trancou. Ali nós entendemos que ele não era uma pessoa próspera, né? E era uma pessoa infeliz, né? De contrapartida, a gente acha um Zaqueu da vida que tinha dinheiro, era rico, né? Mas quando ele soube que Jesus ia passar pelo caminho, o que ele fez? Subiu em cima de uma figueira brava, né? Porque ele queria saber quem era aquele Jesus. Quando ele entendeu que Jesus era aquele que podia trazer a felicidade, falou, Senhor, se eu deturbei algo de alguém, eu vou devolver em dobro, né? Porque eu não quero nada do que é deles, eu não quero nada. O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é paz. E aí o Senhor olha para ele e fala, hoje chegou a paz que vai repousar na sua casa. Essa é a verdadeira prosperidade. É quando chega a paz dentro de você, dentro da sua casa. A gente vai fazer um tema polêmico dentro do que você falou. E a polêmica é com a Gladiador Cast, né? Vamos lá. Nos dias de hoje, uma pergunta bem categórica, bem, né, capciosa. Vamos colocar assim. Nos dias de hoje, você vê algumas pessoas se desprendendo dos bens materiais para que haja essa felicidade interna, para que a pessoa busque isso no seu interior, ou as pessoas estão cada dia mais pensando em si próprio, cada dia mais preso aos bens materiais, que nós estamos falando sim, ó, é um segmento, tá motivado, tá superando, você tá indo atrás do seu objetivo, mas se você precisar trocar isso por um bem maior, será que as pessoas trocam? Olha, agora é um assunto bastante polêmico. É polêmico. Porque eu me arrisco a dizer que nos dias de hoje tá de 100%, 99% não abririam mão, né, do que você tem, do que ela tem. As pessoas estão muito apegadas no seu bem material. Até mesmo dentro do próprio evangelho, você vê pessoas indo para buscar a presença de Deus, mas não é para buscar a presença de Deus. A pessoa não quer o abençoador, quer a bênção. Quer a bênção. Eu quero o casamento, exato. Eu quero o carro novo, eu quero um emprego, eu quero nova. A melhoria na saúde, eu quero, mas se entregar, exatamente. Doar. A adoração é para ele. E hoje em dia nós estamos vendo as pessoas indo para o templo adorar o homem, né, buscando riqueza, buscando a felicidade da terra. Mas a própria palavra fala que aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração, né?
Então nós entendemos que o ser humano ele não está preparado para abrir mão das suas bênçãos para poder seguir o abençoador. Tesoure seu coração. Exatamente. E aí a palavra ainda diz que o coração ele é o quê? Corrupto e enganoso. Você vê, né? As pessoas, elas voltam aqui, a gente está dizendo e prolongando esse assunto, porque quando você pega o coração, ele nada mais é do que um músculo que bombeia sangue para as artérias e para a veia. Então, a simbologia do coração, né, é uma coisa assim para a gente falar da questão do sentimento. Mas, na verdade, o sentimento, na verdade, ele vem do sistema nervoso central. Exatamente. Ele vem da cabeça. Quem move o ser humano é o sistema nervoso, né? O coração, simplesmente, ele vai irrigar as veias, as artérias, para que ele possa ter isso, né? Então, às vezes, muitas das vezes, a gente entende por essa passagem, entende por essa palavra, que esse coração que está escrito aí, nada mais é do que o cérebro, do que o sistema nervoso central. Porque o coração só é um músculo e que as pessoas, muitas das vezes, elas dão uma ênfase no coração. Né? Dia dos namorados, coração. Gosta de alguém, coração. Elas levam muito essa coisa assim para voltado para o coração, mas a gente aqui está desmistificando esse mito de coração, né? Exatamente. Por isso que a palavra diz, né? Que o coração é o quê? Enganoso. E corrupto. Corrupto. E interessante que o senhor falou agora do cérebro, o coração no cérebro. A palavra também vai dizer isso aí, porque assim, a palavra fala dessa forma, ó. O que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Não subiu. São os que Deus preparou para os que o amam, né? Se não subiu ao coração do homem, subiu para onde? Se o nosso músculo chamado coração está aqui embaixo. Se não subiu para o sentimento, né? Não subiu para a cabeça. Para a nossa máquina. Para a nossa máquina. Para se movimentar. Exatamente. A gente depende então, dele. Interessante o que o senhor falou agora do cérebro, que o nosso coração está ligado nisso daí. No sistema. Se o cérebro parou, para tudo. Exatamente. Para tudo. O interessante é que quando a gente é apegado a um bem material, a gente não vai sentir a dor no coração, no músculo. Como as pessoas falam. A gente vai sentir no sentimento, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar abatido, e a tristeza vai vir na onde? No seu olhar. O sentimento vai vir através da onde? Do seu semblante. Então, tá tudo ligado aqui na mente do homem. Então, o homem não está preparado para essas coisas. O semblante, a forma com que anda. Exato. Você vê, muitas das vezes, as pessoas, você vê uma pessoa quando tá aí nós vamos voltar para os nossos temas, né? Motivada, feliz, superando alguma dificuldade, a forma com que ela fala, exato, a forma com que ela anda, a forma com que ela age, a forma com que ela lida com outras pessoas, né? Ela é autossuficiente, ela é suficiente de si. Sim. Ela não depende de um elogio de alguém. Ela tá ali. Ela tá motivada. Ela tá ali viva. Exato. A palavra linda, né? Ou seja, ela não tá dependendo de ninguém e de nada. Ela só tá dependendo dela e da motivação dela e do sentimento de crescer dela. Nesse sentido. Então ela não está ali ligada a bens material, ela não está ligada no sentimento de outras pessoas, ela está ligada nela, né? Ela está usando a sua própria motivação para poder caminhar. Isso sim é interessante. Podemos dizer que ela é bem feliz mesmo sem o dinheiro no bolso. Sem o dinheiro. Sem o dinheiro. Grande maioria que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, você está sem dinheiro no bolso. Mas você está feliz. Olha para a tela, você está olhando. Você pode olhar, você pode ver, né? Aí você pode movimentar os braços aí agora onde você está. Você pode falar com quem está junto com você no momento que você está assistindo a esse podcast. Você pode se movimentar, levantar, andar, né? Exatamente. Você tem movimentos. Então tudo isso, ele é valioso, né? Nós temos uma boa frequência, nós temos uma boa saúde, Ele é valioso para cada um de nós. Às vezes, Cleiton, as pessoas não dão valor para isso. Às vezes as pessoas não agradecem o que tem. Às vezes as pessoas, Cleiton, elas são ingratas ao que tem. Então, é legal a gente falar isso, porque assim, a maioria, né? Quando falta, eu reclamo.
Mas quando eu tenho, não agradece. eu não agradeço. Então eu tenho saúde, eu tô agradecendo saúde. Eu tenho um carro, tô agradecendo pelo carro que eu tenho. Ah, mas não tenho combustível para pôr no carro. Mas quem te deu o carro vai te dar condições para que você tenha um combustível. Vai te dar condições para que você pague o PVA. Vai te dar condições para que você viaje. Vai te dar condições onde o ser humano pode não entender o que está acontecendo. Mas as coisas fluem e acontecem da melhor maneira e da melhor forma possível para todos nós. O interessante é que, assim, em momento algum, desde o começo da nossa live, nós fugimos do tema da superação, da motivação, porque tudo que nós falamos aqui tá ligado à motivação, à superação, porque tudo que nós vamos fazer, se nós não estivermos motivados, a gente não levanta, não sai do lugar, né? É que nem você está falando agora. No caso seria a ingratidão, porque é natural do ser humano ser ingrato. É natural. Isso aí está lá dentro da Bíblia também, né? Nós nunca estamos satisfeitos. Sempre vamos ter algo para reclamar. Sempre. Isso aí é num contexto geral. É do ser humano olhar e falar olhar e falar assim, poxa, mas tá faltando isso, tá faltando alimento, tá faltando, poxa, eu tô desempregado, né? A gente tira esse exemplo lá do pessoal que saiu do Egito. Quantas milhões de pessoas não saíram do Egito? Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Quantos desses 3 milhões, quantas pessoas deixaram o Egito para trás? Praticamente ninguém. Todos eles levaram o Egito junto. Entendeu? Então é assim, quando chegaram a passar dificuldade lá no deserto, o que eles fizeram? Reclamaram, né? Poxa, você tirou a gente de lá, onde a gente tinha pepino, cebola, alho para comer, e aqui a gente vai morrer de fome, né? Quando você tirou de nós do Egito, lá nós tínhamos aonde ser sepultado, aqui a gente vai ficar jogado aos corvos. Então, o povo, desde essa época, eles já mostraram atos de ingratidão. Então, é natural do ser humano... Desmotivado, né, Cleiton? Isso. Levando isso aí, porque assim, se a pessoa não tem, ela fala desse jeito mesmo. Exato. Ela blasfema, ela desmotiva, ela não supera nada da vida, porque ela fica olhando muito o que passou, muito o que ela teve, muito das coisas que ela passou do bom e do melhor. Só que às vezes ela tem umas provas para que ela fique mais abençoada, vamos colocar assim, né? E ela não entende isso. E quantas pessoas entendem isso? Pouquíssimas. Poucos. E os poucos que conseguem entender essa passagem, esse detalhe, né? Ele é grato em tudo. Ele é grato até por não ter conseguido sair de dentro de casa no outro dia de manhã, né? Ele vai entender que se ele não conseguiu sair, é porque Deus, né? Ele vai falar assim, Deus está me livrando de algo. É livramento. Né? Ou seja, quando a pessoa ela é realmente grata a Deus, ela vai usar aquilo que está lhe dando mal, dando errado, supostamente errado, né? Vai falar, não está dando errado. É Deus que está me dando um livramento, né? Eu conheço uma história de que o rapaz, ele foi sair de casa para trabalhar, pegou o carro não ligou, né? Não ligava de jeito nenhum. Aí saiu para ir pegar o ônibus passou adiantado, ele não conseguiu pegar o ônibus também, né? E o que acontece? Quando ele conseguiu chegar na empresa, já com horas de atraso, ele descobriu que no percurso teve um acidente e teve vítimas fatal, justamente no horário que ele ia passar. Ou seja, não foi que deu errado, foi Deus que deu certo, o livramento. Né? E nesse dia ele entendeu que nem tudo é para murmurar. Às vezes a coisa dá errada para dar certo. Para dar certo, é isso aí. O seu pneu da sua moto furou, não é que deu errado, é para dar certo, para te livrar, igual você falou, de um acidente, livrar de uma coisa pior, né? De um assalto, de até
uma morte, né? Exatamente. Então a gente, muitas das vezes, as pessoas não levam isso em consideração. Elas xingam, elas blasfemam, elas dizem que precisava daquilo, elas são apegadas, mas muitas das vezes o desvio que você tem é um desvio que vai fazer com que você tenha uma vida e uma sobrevida. Exatamente. E quando as pessoas conseguem entender isso daí, elas começam a evoluir a sua mente, aí ela começa a trabalhar dentro de si mesmo o poder da motivação e o poder da fé através disso, quando ela começa a entender esses detalhes. Porque são detalhes que a pessoa precisa entender para poder mudar o seu ritmo e o seu rumo. Quando o povo de Israel começou a entender, eles conseguiram chegar na Terra Prometida. E não foram todos, né? Não. De cerca de 3 milhões que a Bíblia fala que saíram da Terra, apenas 3 entraram. Mas foi 3 que entenderam. Né? Você vê, né? Você falou agora aí um pouco de um assunto que é para um programa inteiro. Falar de fé. Sim. É isso que a gente fala, né? Que é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas sabe que vai acontecer, né? Exatamente. Você não tem ele material, como aqui tá esse copo, né? Você não tem ele materialmente na sua vida, mas você tem ele numa certeza que vai acontecer. Exatamente. E aí, no comparativo aí da motivação e da fé é esse, né? Porque às vezes o motivo acaba, a ação termina, mas a fé tem que continuar. A fé permanece. A fé permanece. A fé, ela tem que ser, não é que ela vai ser, ela tem que ser inabalável. Porque quando você tem uma fé inabalável, vai vir a luta, você vai passar por ela. Mas vai passar que nem Miriam passou, cantando. Quando vier a prova, você vai falar, veio a prova, mas eu venci. Porque você entendeu e aprendeu a usar o poder da fé. Né? E quando a gente aprende a usar o poder da fé, a gente aprende a usar a motivação, que quanto mais motivado a gente tiver, mais fé a gente vai usar. É uma coisa ligada na outra. Ô Cleiton, independente da religião, as pessoas usam muito essa palavra fé. Usam boné que tá bordado fé, usam camiseta que tá escrita fé, ou bordado, ou no silk, ou calça, ou alguma corrente, né? Uhum. Que tem a palavra fé. Mas isso são só gestos materiais. São pejorativos, né? Esses gestos materiais não levam a pessoa à fé. O que leva a pessoa à fé é o seu comportamento, a sua atitude, que vai gerar para ela o quê? Uma consequência. Exato. Então, a consequência da vitória dela, que nós falamos muito de vencedor, muito de vitória aqui, a vitória dela depende e requer muito da fé que ela vive. Fé vivida. Uhum. Fé praticada. Essa é a palavra. É verdade. A palavra fé, ela tá ligada no seu ato, não naquilo que você tem, né? Eu posso ter aqui, ó, tá aqui, ó, superação da fé. Eu tô vendo, mas é algo material. Mas para mim fazer isso acontecer, o copo não vai me ajudar a exercer o poder da fé, né? A correntinha não vai me ajudar, a camiseta, o boné não vai me ajudar a exercer o poder da fé. O que vai me ajudar a exercer o poder da fé é o dia a dia, é o meu cotidiano, é a minha dificuldade. É a minha dificuldade que vai me ajudar a exercer o poder da fé. Porque se a gente for falar na palavra fé e usar isso, essa questão, a gente vai chegar lá em Abraão, que ele teve que usar a fé, né? Mesmo sabendo que ia perder o seu único filho, ele teve que usar a fé, né? Aí o Senhor olha para ele e fala assim, não estende a mão sobre o menino, porque eu vejo que você teme a mim e tem fé. Então é assim, a fé, o que vai te motivar a usar a fé é a ocasião, é a dificuldade, né? Se você não tiver dificuldade, você não vai ter motivo para usar a fé. Se você não tiver luta, você não vai ter motivo para dizer que venceu. É uma coisa ligada na outra. Então, o que vai fazer você usar a fé não é um objeto,
e sim a sua necessidade. Veja como são as palavras-chave de hoje, né? Tô falando aí pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte, nesse presente momento da Gladiador Cast, falando aí sobre motivação, superação, né? Superação da fé. Você tem que praticar. As provas vêm para todos. Dificuldade vem para todos. Se você desiste, é sinal que você não colocou a fé em prática. Exatamente. E se você persiste, é sinal que você continua na fé. Mesmo não dando certo, você continua na fé. Mesmo dando errado, para as pessoas que falam assim, isso aí que você está fazendo, esse caminho que você está levando, não está te levando a nada. Porque muitas pessoas falam isso, né? Na nossa sociedade de hoje. Mas você acredita que você vai chegar naquele objetivo, que na sua fé você vai alcançar. Eu tenho certeza que você ouviu, Cleito, que você não ia conseguir ir para a segurança privada. Que você não conseguiria chegar ao seu objetivo. Mas você teve muita aplicação, muito exercício da fé. Porque se você não tivesse isso, nada disso teria acontecido. Nós nem estaríamos aqui hoje. Não teria chegado até aqui. Não teria chegado até aqui, né? Verdade. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tenho certeza disso. Graças é Bíblia também, né? Então, a gente pode entender assim, tudo que a gente faz, a gente tá baseado dentro da Bíblia. Tudo que a gente vive tá baseado dentro do Evangelho de Cristo, né? Até aqui nos sustentou e nos ajudou o Senhor, né? Se é que nem o Senhor falou, se eu não tivesse ouvido uma palavra negativa lá atrás, eu não tinha colocado no meu coração que eu ia conseguir. Porque foi a minha motivação foi a palavra negativa da pessoa, né? Essa foi o meu impulso. Você falou que eu não vou conseguir. Então tá, eu vou. Né? Conheço um ditado que diz assim, ó, ele não sabia que era impossível. Ele foi lá e fez. Fez se tornar possível. Né? Ele não sabia que era possível. Foi lá e fez. Assim fiz eu. A pessoa falava assim, Cleito, você não vai conseguir. Eu fui lá e fiz. Consegui. Graças a Deus, cheguei onde eu cheguei. Só consegui chegar até aqui porque o Senhor me ajudou, me sustentou. E até aqui tem me sustentado o Senhor. A fé tem que ser praticada. A fé tem que ser exercida, né? 100%. Não adianta. Não pode ser a 90%. 99,9% já não funciona. Não funciona, tem que ser 100%. 100%. Né? Se você usar a sua fé a 100%, você vai longe. Se quer fazer o curso, consegue fazer o curso na fé? Consegue. Qualquer curso. Qualquer curso. Se quiser comprar uma casa, na fé. Consegue. Se quiser comprar uma moto. Consegue. Se a pessoa quiser comprar algum bem material ou algo que ela veja na loja, ela consegue. Consegue, porque a Bíblia vai dizer que eu tudo posso, naquele que me fortalece. E fortalece mesmo, né? Muito. E aí a sua fé tem que ser fortalecida, né? A gente só vai conseguir fortalecer a fé exercendo ela, né? E buscando o autor e consumador da nossa fé. Se você tem um comportamento, seu comportamento é bom, a sua atitude é bom, a consequência vai ser melhor ainda. Melhor ainda. É lei da semeadura, né, Cleito? Tudo que vai volta, né? Quando plantou coisa boa, vai colher coisas excelentes. Às vezes você planta aí algum tipo de árvore, a árvore, ela cresce da noite pro dia, Cleiton? Não. Eu vou lá, rego a árvore, e aí de repente eu coloco lá uma árvore e falo, poxa, essa árvore daqui a uma semana já vai estar pronta, já vai dar flores, folhas e frutos. É assim que funciona? Não, às vezes você vai plantar uma semente hoje pro seu neto desfrutar. Essa foi forte. E tem que ser regado sempre, né? Sempre cuidando, sempre zelando e não esperando o resultado para agora. Nós podemos dizer que regar essa árvore, regar essa planta é o exercício da fé. Exatamente. Você olha para aquilo e as pessoas falam, nossa, mas isso aí tá na muda ainda, tá no início, não saiu nem raiz. Não tem, você tá esperando isso aí, mas não vai sair. É igual você falou, né? De repente é pro filho, de repente é pros netos, de repente é pros bisnetos, mas a sua parte você fez. Exatamente. Você agiu a fé e não desistiu porque as pessoas falaram que não ia dar certo. Mas uma coisa pode ter certeza, que aquela semente que você plantou, né,
Você plantou aquela semente, você cuidou, você cultivou ela, né? Ela cresceu, ela deu fruto, você não vê o fruto, mas tenha certeza de uma coisa, você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. Daquela semente. Se a coisa não for boa, Cleito, agora é uma coisa interessante que nós vamos falar aqui. Se a coisa não for boa, depois que a árvore cresceu e ela não deu fruto, a gente mantém ela? Não. A gente corta. A Bíblia fala que ela será cortada e lançada fora. Cortada e lançada fora. Então, se você está fazendo aí alguma coisa, né? Que você tentou fazer na sua vida, você deu início, você galgou, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que até terminou o que você começou, mas isso não deu certo, não se frustre não. Tente novamente. Tente mais uma vez. Isso é o exercício da fé. Você não desistir. Ah, mas eu fiz isso e não deu certo, então eu vou parar por aqui. Você não tem que parar. Você tem que usar aquilo como combustível e continuar fazendo o que você faz. Porque um dia ou outro dia você vai usar o que você está usando. Eu posso dar até um exemplo aqui, ô Cleito, que eu fiz alguns cursos no passado, quando eu era mais jovem, e basicamente eu nunca usei. Não tive a oportunidade de usar, mas hoje eu estou usando. Todos os cursos que eu fiz. Então, nada é por acaso. A palavra diz isso, nada é por acaso, nada é em vão. E se você tem vida com Deus, a coisa vai acontecer, vai fluir. Você pode estar fazendo uma coisa hoje que você pode pensar que você não vai usar isso nos dias atuais, mas um dia você vai precisar usar. E detalhe, como o senhor sempre fala lá no curso, né? É bom sempre ter e não precisar usar. Porque quando você precisar, você não ter. É ruim, né? É bom você sempre ter a fé, né? Tá certo que a fé, agora eu fui meio feliz nessa questão, porque a fé você sempre vai estar sempre usando e exercendo ela, né? Mas é sempre bom assim você ter fé, né? Tem que ter uma constância, né? Tem que ter a fé constante e assim, você tem que sempre que se resguardar, né? Porque voltando agora para a Bíblia, se você não se resguardar, o dia mau ele vai vir. Nem nós falamos agora, logo no começo, né? Que o dia de dificuldade vai aparecer. Então você tem que estar preparado. Preparado na onde? Na fé, né? Tem que estar preparado no seu psicológico, no seu coração, na fé. Porque se você não estiver preparado, você vai sucumbir diante do problema. Agora, quando você tem bagagem, tem firmeza, tem fé, quando vier a dificuldade, quando o dia mal chegar, você vai estar preparado, você vai conseguir passar por ele sem sucumbir diante do problema. É claro, dói, mas aquele que te guarda, ele não dorme. Então ele vai estar sempre observando ali, porque ele é um grande observador, ele vai estar observando se você vai estar usando o poder da fé ou se você vai estar simplesmente se apoiando em cima de um problema. Tem diferença entre usar a fé e se apoiar no problema. Porque quando você se apoia no problema, você se entrega para ele. Quando você usa a fé, você pega aquele problema e transforma ele numa benção. A gente tá falando tudo isso e muitas das vezes a pessoa olha assim e fala: fácil falar, né? Difícil é fazer. Então a gente vai deixar uma coisa aqui para você, que você não pode ficar assim. E se for para você desistir, olha a frase que eu vou falar para você: desista de ser fraco. Desista de ser fraco. Se já quer para desistir, desista de ser perdedor. Desista de não alcançar os seus objetivos. Se vai para desistir, desista das coisas negativas. Mas persista, insista nas coisas positivas da sua vida. Se for para morrer, morra lutando. É isso aí. É soldado, não é, né? A gente tá falando aqui de soldado. Falando aqui de soldado, a gente tá vendo as imagens aqui já da Gladiador, né? As imagens bonitas, bacana. Nossos patrocinadores aí, né? A gente tá aí, a Gladiador Cast, que é o nosso novo podcast informativo. Aí da Escola Gladiador nós temos lá os cursos de bombeiro, escolta armada, né, segurança pessoal,
ou alguns cursos que a pessoa pode se qualificar. Temos também um dos nossos apoiadores e patrocinadores, a Baby Studio, né? Que é a SR Baby Studio. Então são pessoas que fazem com que são empresas, pessoas que fazem com que esse programa seja idealizado, seja colocado no ar, seja colocado em prática. Então, a gente vai deixar aqui para você também que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? Você que quer fazer parte, você que quer deixar seu logo, sua marca, tá junto conosco, tenha certeza que vai ter espaço para você também, para que você possa fazer sua propaganda numa programação que é limpa, de qualidade e que traz informativos e comunicação de primeiro plano, de primeiro mundo para você. Tá bom? É isso, Cleito? É isso mesmo, pastor. É isso, né? O Cleito, ele é um dos pioneiros nossos aí, né, da Gladiador. O Cleito é uma das pessoas também que ele é constante em alguns cursos, né? Ele é o Papa Curso. Ele é o famoso, antigamente a gente tinha o joguinho que chamava Pac-Man, né? Aí podemos falar que o nosso evangelista Cleiton Silva, ele é o Papa Cursos, né? Que ele quer fazer os cursos. Por que ele quer fazer os cursos? Porque ele é uma pessoa motivada, porque ele é uma pessoa que tem superação da vida dele e porque ele quer vencer, ele quer superar, ele quer transpor os obstáculos e tudo isso ele age, ele aplica e exercita a fé dele. Mesmo não tendo as reais condições, ele faz com as condições que ele tem. Porque o que nós temos que fazer aqui, aproveitando esse primeiro programa do podcast da Gladiador Cast, é você que tem um sonho, que tem uma logística, que tem um planejamento num papel, que você dê o primeiro passo, que você comece a fazer, mesmo não sendo perfeito, mesmo aquele seu primeiro desenho não sendo perfeito, mesmo aquele seu comércio que você tanto almeja, você abrir um comércio, você vender, né? Você se aventurar aí como autônomo, não desista não dos seus sonhos. Às vezes as pessoas falam para você, não vai dar, mas você não está preocupado às vezes se você tem estrutura. Você vai dar início ao que você tem. Porque no andar da carruagem e no passo a passo, você vai ter o que na sua vida? Você vai melhorar. Às vezes, Cleiton, a gente vai fazer um vídeo, né? Eu faço muito vídeo, eu faço as videoaulas e eu vejo que, a priori, as primeiras não ficaram boas, mas eu comecei a fazer, né? Eu me motivei. Mesmo as pessoas falando assim, nossa, mas não ficou legal o vídeo. Mas a gente foi mudando, as coisas, a tecnologia vai melhorando, você vai melhorando a sua fala, você vai melhorando a sua explanação, e aí você vai conquistando e alcançando os seus objetivos. Rompendo barreiras, rompendo obstáculos, né? E para falar assim pro Cleito, conta aí para nós, Cleito, que eu tenho certeza disso, eu falei alguma coisinha já sobre você, mas quais são os seus planos futuros? Olha, eu comecei de baixo. Eu vim com esse sonho de trabalhar na área da segurança privada. Graças a Deus aí, Deus iluminou a minha mente aí de procurar uma escola e achei uma ótima escola, Escola Gladiador, há 5 anos atrás, e então me formei como vigilante patrimonial. Paralelo a isso aí, eu fui me qualificando, né? E hoje eu posso dizer que eu estou mais do que preparado aí para o mercado de trabalho, né? Só que não para por aí não, eu pretendo ainda ir enfrentar uma faculdade aí, né? Para poder me qualificar mais dentro da área da segurança privada, que embora muitos achem que não, mas é uma área ampla, ela se estende bastante, então eu pretendo me qualificar ainda mais, chegando até uma faculdade de gestão de segurança pública e privada, e aí depois que eu chegar nesse nível, não pretendo parar, pretendo continuar, né, me qualificando ainda mais, porque eu acredito que ninguém sabe tudo, então nós vamos estar sempre aprendendo dia após dia. Então o meu objetivo, meu plano é esse, né? Terminar todas as qualificações que tem, as possíveis e cabíveis, como o senhor falou que eu sou um papa curso, Papa curso, né? Como eu sou um papa curso, então vamos se preparar, né?
quem tem muito não tem tudo, né? Tem alguma coisa. Então eu pretendo ter alguma coisa assim, nesse sentido, chegar a fazer a minha faculdade de gestão de segurança pública e privada e quem sabe lá futuramente aí me tornar um instrutor, né, bem qualificado. Que bacana, legal ouvir isso, né? A gente falou muito então na programação de hoje por motivação, superação, a fé, ao exercício dessa fé, e vendo você falar isso, da onde você veio, que às vezes a pessoa não vê isso, né? Muitas das vezes fala assim, pô, de onde Deus me tirou? Da onde o Senhor me tirou? Do que eu vivi para o que eu estou vivendo hoje? E bonito, porque você se apresentou hoje, falou seu nome, falou que você é morador de Mauá, falou que você tem 43 anos de idade, e para quem quer fazer algo, Cleito, não tem idade, né? Não tem idade. Você falou 43, tá falando de fazer faculdade, né? Tem gente com 50, com 60, com 70, vivo, força e saúde, buscando aí umas qualificações de cuidar do seu próprio corpo, né? Sim. Às vezes você chega na academia, principalmente nos horários, que são aqueles horários mais nos períodos da manhã, você acaba vendo pessoas de idade cuidando da saúde, cuidando da vida, ocupando espaço, ocupando tempo, né? Nunca é tarde demais, nunca, né? E aprender nunca é demais. Não ocupa lugar no espaço, né? Não, né? Quanto mais a gente puder aprender, melhor é para nós. A única coisa que ninguém nesse mundo vai poder tirar de você é o aprendizado. Aprendizado e conhecimento. E o conhecimento. Esse é um tesouro que fica para você, né? Que é eterno dentro de você. Eu, como ministro aula, né? Eu costumo dizer assim, o que eu consigo passar do tesouro para as pessoas é passar as informações, passar o meu conhecimento. Nunca digo que sou melhor do que ninguém por estarem sentados e eu estar em pé ali ministrando aulas, mas eu digo para eles, vocês estão sentados aí. Eu fiquei muito mais tempo sentado do que vocês. Eu sou um estudante mais antigo do que vocês. Então, os estudantes mais antigos tentam passar uma experiência para os estudantes mais novos. Exatamente. É interessante. A gente olha assim e fala assim, poxa, eu estive sentado aí para aprender e hoje eu estou em pé para poder ensinar. Mas aquele que está em pé ensinando, ele também está aprendendo. Também aprende. Muito. E o gostoso de tudo isso daí é você sempre lembrar da essência, né? Da onde você saiu, como você começou, né? O senhor está falando do tesouro. Que passou, né? O que passou. Eu sentei e peguei o mapa do tesouro. Eu estou indo atrás dele, né? O senhor me passou o mapa. Agora eu tô indo atrás e vou cavar. Vai seguir o caminho. Eu vou seguir o caminho, né? O objetivo é esse, é pegar o mapa, né? E ir atrás do tesouro. E onde é que está o tesouro? Está muito além da onde a gente está. Então, se a gente parar aonde a gente está, a gente nunca vai alcançar o objetivo. Qual que é o objetivo? É alcançar o nosso tesouro. O nosso tesouro qual que é? É o autoconhecimento. E haja vista que a gente nunca vai saber tudo. Mas quanto mais a gente puder aprender, melhor para nós, né? E esse é o objetivo do evangelista Cleiton. Você sabe o que é bacana nisso, Cleiton? Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa hereditariedade nos vê como um exemplo, né? Sim. Porque quando nós temos em casa, quando nós temos ao nosso redor um exemplo positivo, faz com que tudo fique positivo, faz com que tudo flua bem, né? Então é legal você falar, porque você está levando isso para os seus filhos. Sim. Você está levando esse exemplo para os seus meninos, né? Você está levando o exemplo para dizer assim, o pai está aqui ainda, o pai ainda tem objetivo, o pai ainda tem sonhos e o pai vai realizar os sonhos. Isso tudo vai fazer com que aquele menino que às vezes, muitas das vezes, é de uma geração mais parada, mais tranquila, né? Mais positivamente sem motivação, né? Não se motiva, não se supera, né? Aceita as coisas como elas são e muitas das vezes você pega uma pessoa mais experiente, uma pessoa que sofreu por dificuldades, que sofreu por falta de alimento,
que sofreu às vezes por falta até de um local de moradia. Sim. E muitas das vezes você faz com que aquelas pessoas façam, como que ele chegou a isso, né? Os amigos que nós tivemos no passado, as pessoas que estiveram junto conosco em escolas, os amigos de clube, amigos que nós chutamos bola na rua, que nós soltamos pipa, que nós jogamos bolinha, que nós rodamos peão, que nós somos antigos aqui, tá? Mas aonde estão esses amigos? Como que eles estão? Será que todos eles têm essa espiritualidade, tem essa motivação, tem essa superação da vida? Claro que a gente espera que todos tenham chegado a esse patamar, até mais, porque a gente quer ver as pessoas, elas bem, se superando, sim, quer ver as pessoas bem, né? Levar o mandamento do Senhor como se deve, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? E esse é o objetivo. E mais ainda, né? Às vezes eu falo isso muitas das vezes, mas as pessoas hoje em dia, no nosso mundo afora, elas são muito individualistas. Então, elas acabam não amando nem a si mesmo. Como é que vão amar o próximo? Olha aí, para que você possa desenvolver aí para nós. Como é que uma pessoa que, para seguir o mandamento, para amar o próximo como a si mesmo, se ela não está amando nem a si mesmo, como é que ela vai transferir amor para o próximo? É interessante a pessoa falar que ama, né? Aí a gente vai olhar assim, pergunta para a pessoa assim, você ama a Deus? Você ama a Deus? A pessoa vai falar, amo. Como é que você pode amar a Deus que você não está vendo e não ama teu irmão que está do teu lado? Que você está vendo? Que às vezes é o pequenino que precisa daquele copo de água. Exatamente. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu amo. Não ama. Né? Porque se você amasse o teu próximo como a ti mesmo, você não ignorava, você dava de comer, dava de vestir, né? Aí a gente não tem como fugir, a gente vai correr lá para a Bíblia de novo, né? Que aí o Senhor vai falar assim, ó, aquele que der de beber, aquele que der de comer a quem tem fome, está dando a mim. Aquele que vestir aquele que está no frio, está vestindo a mim. Então, isso é amar. A pessoa vai falar, eu amo, mas não mostra essa atitude. Então eu posso dizer que a pessoa não ama. Não ama o teu próximo como a ti mesmo. Acho que a pessoa não ama nem ele mesmo. Né? Essa é a palavra mais adequada para essa colocação que o Senhor me deu agora. A pessoa não ama nem ela mesma. Porque se amasse ela mesma, ela faria para outros o que ela gostaria que fizesse por ela. E ela não faz. E não faria para as pessoas que ela não gostaria que as pessoas fizessem para ela também, né? Exatamente. Que é o vice-versa, né? Às vezes a pessoa mão de via dupla, né? Às vezes a pessoa ela não tem empatia com outras pessoas, por exemplo, de dizer, pô, o que aquela pessoa tá passando? Deixa eu me colocar no lugar dela. Deixa eu saber a dor que ela tá sentindo. Uhum. Não, muitas das vezes, o que mais a gente vê na sociedade é críticas. O que nós mais vemos na sociedade é uma negatividade. O que mais nós vemos na sociedade é a pessoa puxar outra pessoa para trás. O tapete, puxa o tapete, dificulta. Muitas das vezes, mas é bíblico também, né, Cleiton? As pessoas não têm gratidão e as pessoas muito esperam e pouco fazem. Exatamente, frase, ela quer muito para si e nada para dar. Aí a gente olha para o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que o nosso Senhor ensinou para os discípulos, né? Aí a gente ora todo dia o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Como é que ele vai vir ao teu reino, sendo que a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno? Primeiro detalhe. Outra coisa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós estamos deixando o Senhor fazer a sua própria vontade? Não. Aí é onde que entra o X da questão. Nós não deixamos o Senhor fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Será que nós perdoamos mesmo? Será que tem perdão? A gente pede perdão a Deus todo dia. Será que... A gente perdoa o irmão que tá do lado? Perdoa? Perdoa. E aí? Para você ser perdoado, você tem que perdoar. É exatamente isso, né? Aquele que quer perdão, aquele que pede perdão, ele tem que perdoar, né? Será que ele está perdoando? Então é assim,
É um caso, é um outro detalhe bastante crítico, né? Que a pessoa olha assim e fala, poxa, né, se eu me colocasse no lugar do meu próximo, será que eu iria fazer a mesma coisa que eu estava fazendo? O que eu faço? Será que se eu me colocar na posição de um andarilho, será que eu iria gostar de uma pessoa passar por mim e torcer a cara, que nem eu faço? É se colocar na posição do próximo. E isso é amar o próximo. Será que o ser humano ama mesmo? É difícil de entender. Isso eu tenho certeza, Cleito, que é mais um assunto para um novo debate, para um novo programa, né? A gente está iniciando aqui. Em primeiro lugar, a gente elevou o nome do Senhor, porque é o primeiro, então tem que ter uma blindagem. A gente tem que apresentar o nosso dia, a nossa vida para o Senhor, a nosso dia, a nossa vida para Deus, né? Apresentar tudo para Deus, para que as coisas deem certo, né? Você falou um ponto importante aí, né? As pessoas realmente entregam ou tratam Deus como se fosse um garçom? Olha que forte, hein? Só querem as coisas na bandeja, só querem as coisas entregues de mão beijadas e não batalham por isso. Mas isso eu tenho certeza que a gente vai fazer programas espetaculares na Gladiador Cast, né? Patrocinada aí pela Escola Gladiador, Escola de Formação de Vigilante, agora com novos cursos aí. Então nós temos o curso de Bombeiro Civil, nós temos curso aí de formação de vigilante, reciclagem, algumas extensões como escolta armada, como segurança pessoal privada, armas não letais, grandes eventos. Então se você quiser entrar em contato junto conosco, anote aí o WhatsApp da escola, é o 11 98884 9243. 11 98884 9243. A Escola Gladiador fica ali no endereço na Rua Brasil, número 592, pelo Parque das Américas. Entra aí no site da Gladiador, né? Acompanhe junto conosco no canal do YouTube, no canal da Gladiador Cast, que nós estamos fazendo uma amplitude para que possamos estar aí nessas programações, e agradecer em especial também a um dos nossos colaboradores, a SR Baby Studio, que está junto conosco nessa empreitada inicial, viu, Cleito? Para que nós possamos chegar a esse denominador comum. Então, eu só tenho aí a agradecer ao ouvinte, né? Um forte abraço para vocês, desse amigo que vos fala, que é o Dr. Reis. Um forte abraço. Vou estar passando aqui para que o Cleito faça as considerações finais, né? E para que a gente possa fazer esse encerramento desse primeiro de muitos podcasts da Gladiador Cast. É isso, Cleito? É isso mesmo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade ao Dr. Reis por esse convite muito mais do que especial. Fica aqui meu abraço, o evangelista Cleiton, né? E corram atrás da Gladiador, que ela está de portas abertas para todos, né? Pode vir, que as portas estão abertas, cursos extremamente qualificados, e eu super recomendo para todos. Deus abençoe a todos. E agora, né, com o podcast, né? Agora com o podcast da Gladiador, né? Isso. Então você é o nosso convidado a estar nos acompanhando aí, né, semanalmente, a nossa programação aqui com vários convidados, né? Tenho certeza aí que Evangelista Cleiton, ele é mais do que um amigo, e inclusive a gente vai estar convidando ele para que ele possa também estar fazendo parte da mesa aqui junto conosco e fazendo a entrevista aí dos entrevistados, estando fazendo parte junto com esse amigo que vos fala aí, tá? Então é importante a gente falar isso para ele. Eu acredito que para ele foi até surpresa, porque ele nem sabia disso, e em ao vivo, né, nesse podcast nós estamos fazendo este convite especial ao nosso amigo, ao nosso irmão, o evangelista Cleiton da Silva. Eu queria agradecer a todos aí que nos acompanharam até esse presente momento, que esteve junto conosco aí, acompanhando essa programação. Quero desejar para vocês uma ótima semana,
Um forte abraço, que Deus abençoe, livre, guarde e proteja a todos no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo programa.